Pessoal, beleza? Então vamos fazer aqui mais um vídeo para falar a respeito de um carro diferente, que é o carro que eu trabalho. É um Ford Fiesta SE PowerShift, ano 2013, modelo 2014. Eu retirei ele da concessionária em janeiro de 2014 para começar o trabalho. No caso, as placas estão escondidas porque o carro pertence ao meu trabalho. Eu não posso filmar o carro e tal. Pelo menos em imagens assim que eu fiz aleatórias durante o tempo que eu tô com ele, eu podia fazer, né? Então, vamos lá falar do carro. Logo de início, uma coisa que eu achei dele é um motorzinho muito bem calibrado. Isso é uma coisa que eu achei muito boa. Ele sempre está bem disposto, ele é girador. É um motor extremamente forte para 1.6. Tá? Eu acredito que ele seja talvez o melhor 1.6 atualmente do mercado. Tá? Eu posso estar falando besteira, mas eu acredito que sim. Esse ainda é um 1.6 de 130 cavalos. Tá? A Ford diminuiu depois, acho que em 2015 ele perdeu 2 cavalos por conta de lei de emissões de poluentes. Mas com 130 cavalos é muito bom, são quase 17 kg de torque, ou seja, é excelente para andar e muito plano esse torque, entendeu? Ele sempre utilizou álcool, a média de combustível dele dentro da cidade foi de 9 km por litro, na estrada 13 km por litro de álcool. Atualmente ele está com 85 mil quilômetros rodados, isso em 2 anos. Ou seja, já está com uma idade um pouco mais avançada, né? Agora, dos detalhes que eu tenho assim a dizer, o primeiro dia foi curioso porque eu ainda estava acostumado à porcaria do Jack J3 que eu tinha anteriormente, meu carro pessoal, não como esse carro de trabalho, e a curva de acelerador é bem diferente, né? Então toda hora que eu parava num sinal, eu ia sair de um sinal, eu saía cantando pneu sem querer, porque o acelerador é muito sensível, e não apenas por ser muito sensível, ele tem muito torque já em baixa por conta do comando variável. Então eu saía sempre forte dos sinais sem querer. Depois acabei me acostumando, obviamente, né? E isso também se tornou uma prova de que o controle de tração não era muito invasivo, que normalmente quando um controle de tração é muito invasivo, na hora que você vai acelerar um pouco mais forte, ele te trava, ele não deixa você cantar o pneu, né? Então, isso eu achei muito vantajoso e achei curioso no primeiro dia com o carro. No caso, o carro anterior a esse, que no meu trabalho que eu tinha, era um Sandero 1.6 Expression. Ele ficou comigo até 80 mil quilômetros. Ele era 2012, motor K7M, 1.6 de 8 válvulas. Era antes da atualização do motor, né? Mas a gente não vai nem comentar quase dele. Aí esse Fiesta substituiu ele e está até hoje comigo. Na frota da empresa tem os Unos, que são os carros de entrada. Tem os intermediários, que são o meu caso, que são os Fiesta PowerShift. E os de diretoria, que são os Focus com PowerShift. Então, assim, é um carro que eu gostei muito. A cor dele também eu achei interessante. Normalmente eu não gosto de carros de cores comuns, mas esse carro me chama a atenção porque é um preto, ele é um preto metalizado, muito bonito o efeito dele, né? Uma característica que eu achei muito boa e continuo achando é a dinâmica do carro. Uso muito carro em serras, ando muito em Minas Gerais com carro, então aí é que você vê quando um carro tem dinâmica boa ou não. E o carro faz muita curva e o controle de tração quase não atua, e é que você percebe que o carro realmente tem um chão muito bom. E uma outra característica muito positiva que atenua também um pouco dessa dinâmica, essa percepção de dinâmica para quem dirige, é a posição de dirigir do carro. A posição de dirigir do Fiesta é simplesmente maravilhosa, sabe? Você consegue dirigir bem baixo ou bem alto se quiser. Eu gosto de bem baixo porque eu tenho 1,93 m. Fora isso, a amplitude da coluna de direção, né? Você consegue alterar a profundidade maravilhosa. Talvez uma das maiores que eu já vi. Eu acho isso muito bom, que dá um conforto para quem vai dirigir muito grande. Uma outra característica que eu acho muito positiva nesse carro, que facilita para você que está guiando o carro, é o sync. Os comandos por voz eu achei uma coisa muito boa, que você aperta um botãozinho, você fala o que você quer, uma faixa no rádio, você fala o telefone que você quer ligar.
na agenda, né? Então eu achei isso uma coisa maravilhosa. Eu gosto muito mais do Sync do que o Media Nav que o meu carro tem, por exemplo. Eu não faço tanta questão do GPS fazer, mas questão de não precisar tirar da atenção, né? Da atenção para frente, né? Para não perder a direção do carro. Enfim, então nesse quesito é muito bom. Agora, como características negativas dentro do interior, é o espaço interno, isso é inevitável. É a perca de qualidade quando o modelo mexicano quando comparado com o brasileiro, né? O brasileiro perdeu muito, principalmente o painel ficou muito pior. A falta do para-brisas acústico, tá? Que o anterior tinha. E atrás o espaço é bem exíguo, né? Porém, praticamente quase nunca uso o banco traseiro. O carro normalmente só anda comigo ou no máximo com outra pessoa. Então não é uma coisa que faça assim um problema muito grande. E é até bom, porque ele rebate o banco traseiro, normalmente eu uso ele tipo um furgãozinho. Então ali você consegue um bom espaço. A abertura da mala é bem grande. Tem uma característica positiva que na hora que você abre a mala, ele liga os faróis, as lanternas traseiras, né, para iluminar também. Então são características bem positivas. Só que uma característica negativa que eu estava falando do interior e que tem se atenuado cada vez mais para pior são os bancos. Os bancos eu já tinha achado eles meio que finos, né? Só que agora parece que eu tô sentando no metal dos bancos, né? É como se eu estivesse sentando no arame. É muito esquisito, é como se ele tivesse perdido toda a espuma. E eu acho que a qualidade do tecido é muito vagabundo. É pior do que a do meu Logan. E o meu Logan é um carro que é um carro de um segmento inferior, afinal. O Fiesta é um hatch premium, né? Como eles dizem. Então, isso é uma coisa que eu achei ruim, né? Aí estamos vendo o painel dele, conta giros, esse carro gira muito bem, ele gira até 6.600, tá? É o corte. A visualização é muito boa. Ele tem a parte do computador de bordo ali na parte central dele, né? Isso facilita. Tem o medidor de temperatura, que é um milagre, né? A maioria dos carros não tem atualmente. Enfim, é um carrinho muito bom, eu tenho gostado demais. Eu queria ter tido um Fiesta desses em 2013, eu ia trocar o Jaque J3 por ele, só que na concessionária não aceitaram o Jaque J3 como moeda de troca, né? Então acabou que eu não troquei. No test drive eu já tinha gostado muito do carro. Então já era um carro que eu gostava muito. Quando eu fui ver que eu tinha que trabalhar com um carro desse, eu me apaixonei. Aí eu quase que pirei, né? Fiquei muito feliz com isso. Só que nem tudo são rosas. É um carro que anda muito bem em estradas de terra. Ele dá às vezes a arrastada dele, porque é um carro um pouco mais baixo. Ele anda bem. O controle de tração, ele acaba entrando muito nas estradas de terra. Em dias de chuva nem tanto, mas segura bem o carro. Mas a suspensão dele se mostrou, eu não vou dizer pouco eficiente, ela não é muito robusta. Já na revisão dos 10.000 km, esse carro faz revisão de 10.000 km, ele já estava com 2 buchas da suspensão estouradas. Eu achei isso absurdo. Com 60.000 km, ele teve que trocar os 2 amortecedores traseiros porque eles estavam em estado lastimável. Isso quando comparado com o Sandero, que era utilizado anteriormente, era absurdo. O Sandero ele andou e não teve quase nada de suspensão, entendeu? Então, e agora está aparecendo um ruído nos freios, né? Já de fim de pastilha também. Mas aí eu já acho natural, porque já são 85.000 km, então já é uma idade avançada. Agora eu acredito que a parte que mais interessa a todo mundo é a parte do Power Shift, né? O que eu vou falar dessa caixa automatizada de dupla embreagem? Eu gosto muito dela. Eu acho ela mais rápida do que os automáticos convencionais de conversor de torque. Ela é mais lenta que as DSG e S-Tronic do grupo Volkswagen, mas ela é bastante rápida. Ela hesita um pouco, às vezes, nas trocas ascendentes. Ela tenta aproveitar mais o torque do carro. E esse carro ele tem um bom torque, tá? No caso desse carro em específico.
só que ela tem uma tendência a trepidar. O que acontece? Normalmente quando o carro está frio, ela trepida muito. Aí quando ele chega na temperatura ideal, ela para de trepidar. Aí às vezes você já andou com o carro umas 2, 3 horas, aí ele começa a trepidar na hora que vai reduzir marcha ou subir marcha. Ele que decide a trepidação que ele quer ter, né? É esquisito isso. Mas aí ele começa a trepidar de vez em quando. Mas não é algo que me chateie muito. Eu aceito e vamos lá. Até porque nunca me deixou na mão. Porém, dentro da nossa frota a gente tem vários Fiestas, os Focus. Os Fiestas, eles só dão esse problema da trepidação. Porém, os Focus, eles estão dando um problema bem mais grave, que é o câmbio ferver, né? Como assim ferver um câmbio de dupla embreagem? Na hora que eles estão, por exemplo, eles estão trabalhando durante muito tempo na estrada, ou então estão presos dentro de engarrafamento, o câmbio começa a esquentar muito e trava. Ele emite uma mensagem no painel e deixa de engrenar marchas e para o carro no meio da rua, né? Então isso eu acho uma coisa muito ruim, principalmente para o Focus, né? Que são Focus 2.0S, né? Que era a versão de entrada. Eu acho que nem existe mais essa versão do Focus com esse acabamento S. Mas enfim, então é uma coisa que eu acho ruim, perigosa, né? Porque às vezes você está numa estrada, sem ninguém, o celular não pega, né? Aí o negócio resolve te quebrar do nada. Não é legal. No Fiesta isso nunca aconteceu. Uma coisa que me aconteceu uma vez, também só foi uma vez, foi em Minas Gerais, foi num lugar frio pra caramba. Agora eu não tô me lembrando da cidade, porque eu trabalho em Minas. Era inverno, então tava uns 7 graus. Aí muito bem, o carro ficou parado um bom tempo, aí eu voltei pro carro e fui ligar o carro. Quem disse que o carro ligava? Os carros da nossa empresa só utilizam o álcool como combustível, né? E tentei ligar e nada. Até que eu tive a ideia de pegar um aquecedor, não sei se vocês conhecem aqueles aquecedores portáteis, para casa mesmo, né? Para esquentar quarto e tal. Botei em cima do motor, deixei ele ligado. Aí depois tirei e liguei o carro e ele pegou. Aquele sistema de partida frio dele falhou, mas também foi só daquela vez. As outras vezes funcionou normalmente. Afinal, estamos falando de um carro com 85 mil quilômetros, então algumas falhas eu começo a aceitar, né? Mas foi curioso isso, né? A qualidade do rádio é mediana, não gosto muito não. Eu gosto muito da praticidade do rádio. Principalmente de ter aquele teclado alfanumérico, eu acho aquilo muito bom, porque aí você não desvia a atenção da estrada, você digita o número que você quer ligar facilmente. Uma característica que eu esqueci de falar, eu falei já muito bem da dinâmica, a dinâmica desse carro é maravilhosa. Isso é um carro gostoso de dirigir, é um carro que dá muito prazer ao dirigir, muito. Eu não estou brincando, eu gosto muito porque ele dá muito prazer, a posição e tudo. E ele tem direção elétrica, né? Isso facilita na hora de você manobrar o carro e tal. Só que a direção elétrica dele, ela também te ajuda, por exemplo, você está numa rua com 3 faixas ou 2 faixas, só que a rua tem aquela inclinação para as calçadas, né? Tem aquelas ruas meio que abauladas. Normalmente nessas ruas meio abauladas você tem que dirigir com o volante puxando um pouco para o lado oposto para o carro seguir em linha reta. No caso, o Fiesta, ele corrige isso e você consegue manter o volante reto. Isso é muito legal. E quando você está em velocidade em estrada, se você pegar um vento muito forte ou algo do gênero, ele reduz isso, ele não transpassa isso para o volante, ele controla a roda e você consegue seguir em linha reta tranquilamente sem precisar virar muito o volante. A assistência elétrica também, ela praticamente se desliga depois de 100 km, então ele fica muito gostoso de dirigir, é um carrinho muito estável, né? E você vê que ele é muito estável, é característico dele porque o controle de tração dele quase não atua no asfalto, né? Você às vezes acelera ele mais e mais, entra em curvas mais fortes com o carro e não atua. Ele atua assim, por exemplo, um dia de chuva eu já vi, precisei do controle de tração e ele entrou numa hora boa. Ele conseguiu me auxiliar a segurar o carro, isso foi muito bom.
entendeu? E falando em chuva, uma outra característica que eu acho positiva dele, a admissão de ar desse carro, ela é alta. Então você precisando passar numa enchente, em algum lugar que esteja com muita água, você joga ele no modo manual, bota a primeira marcha e você consegue passar tranquilamente. Ele não tem medo de água, isso daí é uma coisa muito legal que eu achei. O modo esporte, né? Agora tava falando do modo manual, agora falar um pouco do modo esporte do câmbio. Ele só atenua porque começa a trocar as marchas um pouco mais tarde. Se você começar a pisar mais também, se você deixar de pisar, ele começa a trocar mais no tempo normal do drive e desliga a quinta marcha. O modo esporte eu gosto mais dele em subidas e descidas de serra. Eu uso muito quando eu vou subir para Petrópolis, para ir para Minas Gerais, ou descendo também, porque aí eu uso o freio motor do carro, isso dá um auxílio. Mas normalmente o modo drive é mais que suficiente, você não precisa do modo esporte. O kickdown dele funciona bem. Ele só tem assim uma característica de enrolar um pouco para mudar a marcha. Se você abaixar o pé suavemente no acelerador, ele não vai reduzir a marcha. Ele só vai reduzir a marcha se você abaixar o acelerador de uma vez só, dando kickdown, né? Que é para ele aproveitar melhor a marcha que ele está utilizando. Até porque ele tem muita força, o torque dele é muito plano e ele é muito fortinho para guiar, né? Então é um carro muito gostoso. Então nesses 85 mil quilômetros tem sido um carro muito bom. A Power Shift poderia melhorar, mas eu acho que é só isso. E os bancos também, que os bancos são bem ruinzinhos mesmo. Então é isso, gente. Aquele like básico, curtam, compartilhem.